O som do metal cortando o plástico rígido foi mais alto do que o barulho dos talheres de prata ou o murmúrio da elite paulistana naquele salão luxuoso. 4 pedaços. Foi o que restou do cartão de crédito Black que brilhava sob o lustre de cristal do terraço Itália. Eu olhei nos olhos de Van Clay e vi o reflexo de um homem que acabará de perceber que o chão sob seus pés nunca foi dele, mas meu. A lagosta está boa, meu filho? Perguntei. Minha voz estava calma, o tom exato que eu usava para conferir balanços patrimoniais durante 30 anos. Porque este foi o último jantar que você saboreou com o meu suor. Mas para você entender como eu cheguei àquele 41º andar, armada apenas com uma tesoura de costura e uma vida inteira de decepções, precisamos voltar 48 horas. Precisamos voltar para o momento em que a máscara de um filho perfeito caiu através de uma simples notificação de celular. Antes de eu te contar como cheguei a esse restaurante sem ser convidada, comente de qual cidade você está acompanhando a Fonsa Story de hoje e continue assistindo para entender essa reviravolta. Se inscreva no canal. Era uma terça-feira típica nas Laranjeiras. O Rio de Janeiro insistia em uma garoa fina que deixava o cheiro de asfalto molhado entrar pelas janelas do meu apartamento. Eu estava na cozinha, o lugar onde sempre me senti segura. O vapor da cafeteira subia, misturando-se ao aroma de alecrim que eu cultivava no parapeito. Aos 62 anos, eu achava que o silêncio daquela casa era sinônimo de paz. Que tolice! Meu celular vibrou sobre a mesa de madeira maciça. Uma notificação do banco. Pensei que fosse algum débito automático de condomínio, mas o valor fez minha visão embaçar por um segundo. R$18.500. Local: Terraço Itália, São Paulo. Meu coração, que já não é mais tão jovem, deu um solavanco. Van Clay tinha me ligado na noite anterior com a voz embargada, dizendo que estava com o aluguel atrasado na Barra da Tijuca, que a empresa estava passando por uma auditoria difícil e que ele precisava do meu cartão adicional apenas para emergências e reservas de logística. Como mãe, eu não pensei 2 vezes. Eu sempre fui o porto seguro dele. Liguei para ele imediatamente. Caixa postal. Liguei para Raíssa, minha nora, a mulher que transformou meu filho em um estranho de terno sob medida e alma vazia. Ela atendeu no 3º toque. Ao fundo, eu ouvia risadas, o tilintar de taças e uma música de piano que parecia vir do paraíso. Oi, Ondina. Que surpresa! A voz dela era fina, carregada de um entusiasmo falso que sempre me causou calafrios. Raíssa, que gasto é esse no meu cartão? R$18.000 em um restaurante? Minha mão tremia, mas minha voz permanecia firme. Ah, sogra, o Van Clay não te contou? É o aniversário de 50 anos da minha mãe. Viemos todos para São Paulo. Fizemos uma surpresa maravilhosa para a família toda. Estamos aqui no topo da cidade, é tudo tão exclusivo. O ar pareceu faltar no meu peito. E por que eu não fui convidada, Raíssa? Eu sou a mãe dele. Eu sou quem está pagando por esse exclusivo ponto. Houve uma pausa. Eu quase podia ouvir o sorriso de desdém do outro lado da linha. Sabe o que é, Ondina? O dress code aqui é muito rigoroso. Muita etiqueta, muita gente importante do círculo do meu pai. A gente achou que você ia se sentir deslocada. Sabe como é? Você é mais tradicional. Gosta das suas coisinhas simples. Aproveite sua noite em casa, tá? Considere isso um presente de sogra para a sogra. Ela desligou. O som do tututo no telefone era o som da minha dignidade sendo jogada no lixo. Eles estavam gastando o valor de 6 meses da minha aposentadoria para impressionar uma família de Curitiba que sempre me olhou por cima do ombro, enquanto me trancavam em casa como um móvel velho que não combina mais com a decoração nova. Eu olhei para as paredes do meu apartamento, para os pratos de Coimbra que trouxe de Portugal, para cada objeto que comprei com décadas de cálculos e noites sem dormir como contadora. Eles achavam que eu era apenas uma velha tradicional. Eles esqueceram que, antes de ser mãe, eu aprendi a rastrear cada centavo, cada mentira e cada desvio de caráter. Eu não gritei. Não joguei o celular na parede. Eu simplesmente caminhei até o meu quarto, abri a gaveta de carvalho e peguei minha pasta de couro preta. Ali não estavam apenas certidões. Ali estava o mapa da destruição de quem ousou me usar como degrau. Eu peguei o telefone e liguei para a companhia aérea. Eu não precisava de malas.
Só precisava chegar a São Paulo antes que o prato principal fosse servido. A contadora ia fazer uma auditoria que meu filho jamais esqueceria. Enquanto o táxi me levava em direção ao aeroporto Santos Dumont, a paisagem do Rio de Janeiro passava como um borrão cinzento pela janela. Meus olhos não viam o mar ou os prédios, eles viam números. 30 anos de colunas de débito e crédito desfilavam na minha mente. Ser contadora não é apenas lidar com dinheiro, é entender o valor real das coisas. E, naquele momento, o valor do meu filho estava caindo drasticamente. Eu me lembrei de 1998. Van Clay tinha 7 anos. Foi o ano em que o pai dele nos deixou, não com uma despedida, mas com uma conta bancária vazia e uma nota de desculpas em cima da mesa da cozinha. Naquela época, eu trabalhava em 2 escritórios no centro da cidade. Lembro-me de chegar em casa com os dedos manchados de tinta de carimbo e as costas moídas, apenas para encontrar meu filho dormindo. Para que ele tivesse o melhor colégio, eu abri mão de roupas novas por 5 anos. Para que ele pudesse fazer aquele curso de intercâmbio que tanto queria, eu cancelei a reforma do telhado e convivi com goteiras por um inverno inteiro. Cada sacrifício era feito com um sorriso no rosto, porque eu acreditava na mentira mais perigosa que uma mãe pode contar a si mesma, a de que a gratidão é um instinto natural. Van Clay cresceu vendo o esforço, mas só aprendeu a desejar o resultado. Quando ele conheceu Raíssa, a ambição dele ganhou dentes. Ela vinha de uma família que ostentava brasões de papel e sobrenomes que soavam como ouro, mas que, na prática, viviam de aparências e de contatos que nunca se concretizavam em trabalho real. Mãe, a Raíssa precisa de um padrão de vida que combine com o círculo social dela. Ele me disse quando se casaram. Ela é sofisticada, tem bom gosto. O bom gosto dela era financiado por mim. O apartamento na Barra da Tijuca, com vista para o mar e varanda gourmet, era mantido por um contrato que eu assinei. A empresa de consultoria que o Van Clay ostentava no LinkedIn era, na verdade, uma subsidiária da minha pequena holding de investimentos. Ele se sentia um rei, mas o trono era emprestado. Eu peguei o celular e abri a galeria de fotos. Raíssa acabará de postar um story. A mesa no Terraço Itália estava impecável. Taças de cristal Baccarat, o brilho das joias, o colar no pescoço dela eu reconheci imediatamente. Era a esmeralda que pertenceu à minha sogra. Van Clay me pediu emprestado para um evento de gala, dizendo que seria um talismã de sorte. Lá estava a sorte, adornando o pescoço da mulher que me chamou de deslocada e tradicional há menos de 1 hora. Tradicional, eu pensei, sentindo um gosto amargo de café frio na boca. Se ser tradicional significava ter caráter, honrar os pais e não roubar de quem te deu a vida, então eu era a mulher mais antiga do mundo. O que eles não sabiam, o que nem mesmo meu filho desconfiava, era que minha mente de contadora nunca relaxava. Eu sempre deixava uma cláusula de saída. Eu os via gastando, rindo e me excluindo, achando que eu era apenas a velha das laranjeiras que ficaria feliz recebendo uma foto de neto no WhatsApp uma vez por mês. Eles não sabiam que a mesma mão que assina o cheque é a mão que pode cancelar o contrato. Enquanto o avião decolava e a pressão nos meus ouvidos aumentava, eu fechei os olhos. A dor da traição estava se transformando em algo muito mais útil, uma estratégia de liquidação total. Eu ia mostrar para a família sofisticada da Raíssa que o luxo deles era um castelo de areia. E eu era a maré que estava prestes a subir. O saguão do aeroporto em São Paulo estava frio, com aquele ar-condicionado impessoal que parece sugar a alma de quem viaja sem destino certo. Eu me sentei em um banco de metal, abri meu notebook e conectei o roteador do celular. Meus dedos, acostumados a digitar milhares de notas fiscais ao longo das décadas, moviam-se com uma precisão cirúrgica. Antes de enfrentar o banquete físico no Terraço Itália, eu precisava terminar de mapear o banquete moral que meu filho estava servindo pelas minhas costas. Abri a pasta criptografada que gerenciava a holding. Eu sempre fui uma contadora à moda antiga no rigor, mas extremamente moderna na segurança. Van Clay achava que eu guardava tudo em cadernetas de papel com cheiro de mofo. Ele não imaginava que cada centavo que entrava na conta da empresa de fachada dele passava por um filtro que eu controlava remotamente. Foi então que eu vi um arquivo PDF baixado recentemente no computador compartilhado da empresa, que eu ainda monitorava. O título era frio e técnico, Relatório de Viabilidade e Interdição Civil. Meu sangue gelou. Não era apenas sobre dinheiro.
Era sobre a minha existência. Eu abri o documento. Ali, entre termos jurídicos e notas de rodapé, estava o plano de Raíssa. Eles estavam consultando advogados para entrar com pedido de interdição judicial contra mim. O argumento: que eu estava apresentando sinais precoces de demência e confusão mental, gastando recursos da família de forma irresponsável e que, para o meu próprio bem, o controle dos meus bens e do apartamento das Laranjeiras deveria ser transferido para o meu único herdeiro, Van Clay. As lágrimas finalmente vieram, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de um incêndio interno. Eles queriam me apagar. Queriam me trancar em um asilo de luxo, pago com meu próprio dinheiro, enquanto vendiam a história da minha vida, o meu apartamento, para financiar o estilo de vida de realeza da Barra que eles tanto cobiçavam. É difícil aceitar que o sangue do seu sangue pode ser seu maior inimigo. Deixe seu like se você já passou por uma decepção familiar ou se conhece alguém que foi traído assim. Aqui na Afonso Story, a gente não se cala diante da ingratidão. Eu respirei fundo, sentindo o ar seco do aeroporto queimar meus pulmões. Olhei para a tela e comecei a cavar mais fundo. Se eles queriam jogar o jogo da lei, eu jogaria o jogo da contabilidade. Descobri que Van Clay tinha desviado cerca de R$300 mil nos últimos 6 meses através de notas fiscais frias de consultoria prestada pela empresa do sogro dele. O pai de Raíssa, aquele homem que posava de patriarca nas redes sociais, era apenas um cúmplice em um esquema de drenagem financeira contra a própria sogra do filho. Eles não estavam apenas jantando no Terraço Itália. Eles estavam celebrando a minha morte civil. Cada brinde, cada risada que eu ouvi pelo telefone, era um prego no caixão que eles estavam construindo para mim. Raíssa, com sua beleza afiada, era arquiteta. Van Clay, com seu esforço raso, era o executor covarde. Eu fechei o notebook com um estalo seco. A dor da traição é uma ferida que não fecha, mas pode ser cauterizada. Eu peguei meu telefone e liguei para o Dr. Arnaldo, meu advogado e amigo de 30 anos. Arnaldo. É a Ondina. Preciso que você execute o protocolo de blindagem total da holding. Agora. Cancele todas as procurações em nome do Van Clay. Bloqueie os cartões corporativos vinculados à conta-mãe. E, Arnaldo, prepare a notificação de despejo para o imóvel da Barra. Quero tudo pronto até amanhã, às 8 da manhã. A voz do Arnaldo do outro lado estava carregada de preocupação. Ondina, tem certeza? Isso vai deixar o garoto na rua. O garoto morreu para mim hoje, Arnaldo. O que sobrou foi um homem que tentou roubar a sanidade da própria mãe por causa de um lustre de cristal e uma aprovação social que ele não pode sustentar. Execute tudo. Desliguei. O peso que eu carregava nos ombros desde que recebi aquela notificação bancária de R$18.500 parecia ter se transformado em uma armadura. Eu me levantei e caminhei em direção à saída do aeroporto para pegar um táxi. Enquanto caminhava, vi meu reflexo em uma vitrine de grife. Eu não parecia uma velha tradicional e deslocada. Eu parecia uma mulher que tinha acabado de descobrir que a liberdade não é algo que se recebe, é algo que se retoma. No táxi, a caminho do centro de São Paulo, o motorista tentou puxar conversa sobre o trânsito da Marginal Tietê. Eu não respondi. Eu estava ocupada demais olhando para minha bolsa, onde a tesoura de costura, aquela que usei para fazer as barras das calças de Van Clay quando ele era pequeno, brilhava discretamente. Aquela ferramenta de criação estava prestes a se tornar uma ferramenta de justiça. Eu abri novamente o Instagram de Raíssa. Ela tinha acabado de postar uma foto da mesa completa. 12 pessoas. Sorrisos brancos, dentes perfeitos, roupas que custavam o preço de um carro popular. A legenda dizia: família é a base de tudo. Celebrando a vida com quem realmente importa. Eu sorri, um sorriso que não chegava aos olhos. Você tem razão, Raíssa, sussurrei para a tela do celular. Família é a base. E eu acabei de remover o alicerce. O táxi parou em frente ao edifício Itália. O gigante de concreto e vidro se erguia contra o céu escuro de São Paulo, desafiador. Eu paguei a corrida. Dei uma nota de R$50 de gorjeta e saí do carro. O vento frio da metrópole bagunçou meu cabelo, mas eu não me importei. Eu olhei para o topo do prédio. Lá em cima, eles achavam que eram deuses. Eles achavam que eu estava em casa, nas Laranjeiras, dormindo o sono dos esquecidos.
Eles não sabiam que a auditoria tinha começado, e que o primeiro item da lista de cortes era a piedade. Caminhei em direção à entrada principal. O segurança me olhou de cima a baixo, vendo apenas uma senhora de cardigã e passos calmos. Ele não viu a contadora que sabia o preço de cada mentira. Ele não viu a mãe que tinha acabado de se tornar juíza. Boa noite, eu disse, com uma polidez que escondia o aço. Tenho uma reserva para a mesa do Sr. Van Clay. Eu sou a dona do cartão. O elevador começou a subir. E, com cada andar que ficava para trás, o passado de submissão e silêncio morria um pouco mais. Eu não estava indo ali para fazer um escândalo. Eu estava indo ali para encerrar uma conta que estava aberta há tempo demais. A porta do elevador se abriu no 41º andar. O som do piano inundou meus ouvidos, a mesma melodia que eu ouvirá pelo telefone. O cheiro de perfumes caros e comida sofisticada me atingiu. Era o cheiro da traição. E eu estava pronta para servir o troco. O elevador do edifício Itália desliza com uma suavidade que beira o insulto. Enquanto os números digitais subiam, 20, 30, 40, eu sentia o meu pulso se estabilizar. Existe um tipo de calma que só as pessoas que perderam tudo, inclusive a ilusão, conseguem sentir. O Dr. Arnaldo já devia estar disparando os e-mails. A essa altura, os algoritmos bancários já estavam processando o bloqueio das contas. O castelo de cartas estava de pé, mas a fundação já tinha sido implodida. A porta se abriu. O 41º andar é um aquário de vidro suspenso sobre o caos de São Paulo. A iluminação é baixa, projetada para fazer as joias brilharem e as imperfeições desaparecerem. O maitre, um homem de postura impecável e olhos que escaneiam o valor do seu relógio antes de dizer boa noite, deu um passo à frente. Ele olhou para o meu cardigã de lã e para minha calça de sarja. Eu vi o julgamento em seus olhos. Para ele, eu era apenas uma turista que se perderá no caminho para o mirante ou, pior, uma parente pobre que apareceu sem aviso. Boa noite, senhora. O restaurante está completo para esta noite. Apenas reservas, disse ele, com aquela voz aveludada que carrega um saia daqui implícito. Eu sei, respondi, retirando o cartão Black da minha bolsa e segurando entre o indicador e o médio, como se fosse uma lâmina. A reserva está no nome de Van Clay. Mesa para 12. Eu sou a titular da conta que sustenta este estabelecimento esta noite. O olhar dele caiu sobre o cartão. Ele reconheceu o nível de crédito. O desdém foi substituído por uma confusão servil. Ele conferiu o tablet. Ah, sim. Senhora Ondina. Me desculpe. O Sr. Van Clay mencionou que a senhora não poderia vir por motivos de saúde. Por aqui, por favor. Ondina está a segundos de ficar cara a cara com quem tentou roubar sua sanidade. Você teria essa coragem ou aceitaria o destino em silêncio? Se inscreva na Afonso Story para não perder o que acontece no próximo capítulo, onde as máscaras caem definitivamente. Eu o segui. O som dos meus sapatos de salto baixo no piso polido parecia o tic-tac de uma bomba. O restaurante é circular, permitindo uma visão de 360 graus da cidade, mas meus olhos estavam fixos em um único ponto. Lá estavam eles. A mesa era a melhor do restaurante, posicionada estrategicamente diante da maior janela. Van Clay estava sentado na cabeceira, gesticulando com uma taça de vinho tinto que, pelo rótulo que vi de relance, custava mais do que a pintura nova que ele me pediu para o carro dele no mês passado. Ele ria. O sogro, um homem de cabelos grisalhos e um sorriso predatório, batia em suas costas como se Van Clay fosse o filho que ele sempre quis, ou melhor, o caixa eletrônico que ele sempre buscou. E então, vi Raíssa. Ela estava sentada ao lado de Van Clay, envolta em um vestido de seda que parecia custar o PIB de uma pequena cidade. Mas o que fez meu sangue ferver foi o que brilhava em seu pescoço. A esmeralda. A pedra verde, profunda e pesada, que meu marido deu para a mãe dele e que passou para mim como um símbolo de resistência. Van Clay disse que precisava dela para uma exposição de arte para ganhar prestígio. Mentira! Lá estava ela, adornando a mulher que, naquele exato momento, estava zombando da velha tradicional das laranjeiras. Eu parei a poucos metros da mesa. Eles ainda não tinham me visto. Raíssa estava inclinada, sussurrando algo para a mãe dela, uma mulher que parecia ter o rosto esticado por tantas cirurgias que mal conseguia sorrir. É uma pena que a Ondina não tenha vindo, ouvi a voz de Raíssa,
cortante como vidro. Mas, sinceramente, ela estragaria a estética da mesa. Aqueles cardigans dela cheiram a guardado. E ela começaria a falar de preços e economia. Deus me livre. Hoje é noite de celebração, não de contabilidade. Van Clay soltou uma gargalhada. Minha mãe vive em outro século, querida. Ela não entende que, para ganhar dinheiro, você precisa parecer que tem dinheiro. Senti uma pressão no peito, mas não era infarto. Era a última gota de amor maternal evaporando, deixando apenas o aço frio da contadora no lugar. Caminhei lentamente. O garçom estava servindo as entradas, carpaccio de polpo com azeite de trufas. Eu parei exatamente atrás da cadeira de Van Clay. O silêncio começou a se espalhar pela mesa conforme os convidados da família de Raíssa me notavam. O sogro de Van Clay franziu o senho, confuso. Raíssa parou de rir, a taça congelada meio caminho da boca. Van Clay, sentindo uma presença atrás de si, virou-se devagar. O rosto dele passou por uma transformação fascinante. Do triunfo à confusão, da confusão ao pavor absoluto em menos de 3 segundos. Ele ficou tão pálido que achei que fosse desmaiar sobre o prato de 18 mil reais. Mãe! A voz dele saiu como um guincho, fina e instável. O que você está fazendo aqui? Você não estava no Rio? Você disse que estava cansada. Eu estava cansada, Van Clay, respondi, minha voz saindo baixa, mas tão nítida que as mesas vizinhas começaram a prestar atenção. Cansada de sustentar parasitas que acham que podem comprar dignidade com o meu cartão de crédito. Cansada de ouvir que sou tradicional demais para o banquete que eu mesma patrocino. Raíssa se recuperou do choque inicial. Ela tentou um sorriso de superioridade, mas seus olhos estavam agitados, como os de um animal acuado. Ondina, que surpresa, indelicada, disse ela, ajeitando a esmeralda no pescoço. Nós íamos te levar um pedaço de bolo, sabe? Mas já que você apareceu assim, sem avisar e, nesse estado, por que não se senta? Podemos pedir uma cadeira extra, embora o protocolo do restaurante seja bem rígido. Não se preocupe com o protocolo, Raíssa, eu disse, olhando fixamente para a pedra verde em seu pescoço. Eu não vim para comer. Vim para encerrar o expediente. Van Clay tentou se levantar, mas eu coloquei a mão em seu ombro. Meus dedos apertaram o tecido caro do seu paletó. Fica sentado, meu filho. Aproveita o vinho. Sabe, eu passei a viagem toda pensando naquilo que você disse, que para ganhar dinheiro, precisa parecer que tem dinheiro. É uma frase interessante. Mas a contabilidade ensina outra coisa. O que importa não é o que você parece ter, é o que realmente te pertence. O sogro dela finalmente interveio. Minha senhora, não sei quem é você, mas este é um evento privado. Estamos celebrando o aniversário da minha esposa. Se tem problemas familiares com o Van Clay, resolva em casa. Eu olhei para ele. O senhor deve ser o dono da empresa de consultoria que emite notas fiscais frias para a holding da minha família, correto? Prazer, eu sou a auditora que acabou de enviar os seus dados para a Receita Federal. O homem engasgou com o vinho. O pânico agora era uma epidemia naquela mesa. Van Clay olhou para mim, os olhos suplicantes. Mãe, por favor, não faz isso aqui. Você está nos envergonhando. Eu? Envergonhando você? Dei uma risada curta, sem humor. Van Clay, a vergonha não é minha. A vergonha é de um homem que planeja interditar a própria mãe para roubar um apartamento nas Laranjeiras. A vergonha é de quem usa a joia de família de uma morta para impressionar pessoas que não têm onde cair mortas sem o meu dinheiro. Estendi a mão para Raíssa. A esmeralda. Devolve. Agora. Antes que eu chame a segurança e diga que você a furtou do meu cofre. Raíssa ficou vermelha de fúria. Você enlouqueceu de vez. Van Clay, faz alguma coisa. Mas Van Clay não conseguia fazer nada. Ele sabia que o furacão Ondina tinha chegado. E ele sabia, melhor do que ninguém, que quando uma contadora decide fechar o caixa, não há crédito que a faça mudar de ideia. A tensão no 41º andar era palpável. Eu podia sentir o cheiro do medo misturado ao aroma das trufas. O confronto final tinha começado, e eu ainda não tinha mostrado a minha arma principal. O restaurante parecia ter congelado.
O som do piano agora soava como uma trilha sonora de funeral para as ambições de Van Clay. Raíssa segurava a esmeralda com as pontas dos dedos, as unhas impecavelmente feitas cravando-se na pele do pescoço, como se pudesse fundir a joia ao próprio corpo. Ela me olhava com um ódio que não tentava mais esconder. Você não teria coragem, Ondina, sibilou ela, a voz baixa para que apenas quem estivesse à mesa ouvisse, mas carregada de veneno. Você é fraca. Sempre foi. Uma mulher que vive de passado, limpando pó de pratos velhos em um apartamento que cheira a mofo. Você precisa de nós. Sem o Van Clay, você é só uma velha sozinha. Eu não respondi com insultos. Eu sorri. Era o sorriso de quem já conferiu o balanço 3 vezes e sabe que o erro não é seu. Sozinha, Raíssa. Talvez, eu disse, abrindo minha bolsa com uma calma que parecia aterrorizar meu filho. Mas, como contadora, eu aprendi que é melhor estar sozinha com um saldo positivo do que acompanhada por passivos que fingem ser ativos. Retirei de dentro da bolsa a minha tesoura de costura. Ela era pesada, de aço forjado, com o cabo frio. O brilho da lâmina sob as luzes do terraço Itália atraiu os olhos de todos. Van Clay deu um passo para trás, derrubando sua taça de vinho. O líquido tinto se espalhou pela toalha de linho branca como uma mancha de sangue. Mãe, o que é isso? Abaixa isso. Ele gaguejou, o suor escorrendo pelas têmporas. Acalme-se. Van Clay. Eu não vou usar isso em você. Eu não sou uma criminosa, respondi. Peguei o cartão Black que estava sobre a mesa, o objeto que permitiu que eles pedissem o vinho de R$ 3.000 e as lagostas que agora pareciam cinzas em suas bocas. Eu vou apenas realizar uma pequena operação de corte de custos. Posicionei a tesoura. Crack. O primeiro corte atravessou o chip. Crack. O segundo dividiu o nome de Van Clay ao meio. Os pedaços de plástico caíram sobre a poça de vinho tinto. A máscara de Van Clay caiu e o crédito acabou. Comente aqui embaixo o que você diria para um filho que tenta interditar a própria mãe para roubar sua herança. Sua participação é o que faz a Afonso Story crescer. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até o garçom, que se aproximava com uma garrafa de espumante, parou a 2 metros de distância, incerto. O que você fez? Gritou o sogro de Van Clay, levantando-se e batendo na mesa. Nós ainda não terminamos. Tem o hotel, tem a viagem de volta, tem as sobremesas. Isso soa como um problema pessoal, senhor, eu disse, voltando meus olhos para ele. O senhor, que ostenta tanta riqueza, certamente não terá problemas em cobrir os gastos da sua própria família. Afinal, foi para o senhor que meu filho desviou R$ 300.000 da minha holding, não foi? Considere esse jantar como o primeiro pagamento da restituição que eu cobrarei judicialmente a partir de amanhã. O homem empalideceu e sentou-se bruscamente. A realeza de Curitiba estava começando a murchar. Van Clay me olhou com uma mistura de fúria e desespero. Você nos humilhou, mãe. Na frente de todo mundo. Como eu vou pagar isso agora? Eles vão chamar a polícia. Você é um homem de negócios, não é, Van Clay? Use seu talento, respondi, guardando a tesoura. Ou melhor, use o dinheiro que você guardou. Ah, esqueci. Você não guardou nada. Você gastou tudo tentando ser alguém que você nunca será. Virei-me para o Maitre, que assistia tudo com uma expressão de choque controlado. Maitre, por favor, a conta do que foi consumido até este exato momento. Eu pagarei o valor exato no meu cartão principal, o que eu ainda não cortei. O restante, as garrafas extras, as lagostas que ainda não saíram da cozinha e a estadia dessa gente, não é mais da minha conta. O valor era astronômico para um jantar, mas para mim, era o preço da minha alforria. Digitei a senha com a mão firme. O comprovante saiu com um som satisfatório. Raíssa tentou uma última cartada. Ela se levantou, os olhos faiscando. Você acha que venceu? Van Clay ainda é seu herdeiro. Quando você morrer, tudo isso será nosso. E nós vamos rir de cada momento desse escândalo. Cheguei perto dela. O cheiro do perfume dela era forte, sufocante. Você mencionou o apartamento das Laranjeiras, Raíssa? Aquele que você já estava planejando vender? Perguntei. Retirei da bolsa um documento dobrado. Este é o distrato da holding. Van Clay não é mais sócio.
E este outro papel é a revogação do testamento. A partir de hoje, meu patrimônio será doado para uma fundação de apoio a mulheres que sofreram abuso financeiro, reservando para mim apenas o necessário para viver em paz. Vocês não herdarão nem os pratos de Coimbra que você tanto despreza. O rosto dela se transformou em uma máscara de horror. A esmeralda em seu pescoço parecia agora uma coleira de ferro. E quanto à joia, estendi a mão mais uma vez. Eu não vou pedir de novo. Se eu sair por aquela porta sem a esmeralda, a polícia de São Paulo estará aqui em 5 minutos para registrar um flagrante de apropriação indébita. Escolha, o seu orgulho ou a sua liberdade. Van Clay, tremendo, tocou no braço da esposa. Dá para ela, Raíssa. Pelo amor de Deus, dá para ela. Com um gesto brusco e um rosnado de frustração, ela arrancou o colar e o jogou na minha mão. Eu senti o peso frio da pedra. Era o peso da minha história de volta para onde pertencia. Obrigada, eu disse. Agora, aproveitem o banquete. Espero que o gosto da conta seja tão refinado quanto do vinho. Dei as costas para a mesa. Enquanto caminhava em direção à saída, ouvi o início da discussão. O sogro gritando com Van Clay, Raíssa chorando de raiva e os convidados tentando se esquivar da situação embaraçosa. Eles eram pessoas pequenas, diminuídas pela própria ganância, presas no topo de um prédio luxuoso sem ter como pagar a saída. Eu entrei no elevador. Quando as portas se fecharam, o reflexo no espelho me mostrou uma Undina que eu não via há muito tempo. Meus ombros estavam eretos. Meus olhos tinham brilho. Eu tinha acabado de perder um filho, mas tinha recuperado a mim mesma. O elevador desceu. Mas, desta vez, eu não sentia o frio no estômago. Eu sentia a leveza de quem acaba de zerar uma conta que estava no vermelho há décadas. A noite de São Paulo me esperava lá fora, e pela primeira vez, eu não tinha medo do escuro. A manhã seguinte em São Paulo nasceu com aquele céu cinzento de chumbo, mas para mim, cada raio de luz que atravessava a janela do hotel era um veredito de liberdade. Dormi o sono dos justos, o sono de quem não deve mais explicações à própria dor. Enquanto eu tomava um café puro no saguão, meu celular não parava de vibrar. Eram mensagens de Van Clay, uma mistura patética de súplicas e ameaças veladas. Mãe, como você pôde fazer aquilo? O pai da Raíssa teve que penhorar o relógio para pagar o restante da conta. Eles nos deixaram no meio da rua às 3 da manhã. Eu deletei a mensagem sem responder. A próxima era de Raíssa. Você é um monstro, Ondina. Você vai pagar caro por essa humilhação. Nós já falamos com o advogado. Você não pode nos tirar o que é nosso por direito. Direito. Eu sussurrei para a xícara de café. Eles ainda não tinham entendido que, no mundo real, direitos são construídos com deveres, e o único dever que eles cumpriram foi o da ingratidão. Peguei o voo de volta para o Rio de Janeiro às 9 da manhã. No trajeto de táxi do aeroporto Santos Dumont até a Barra da Tijuca, o sol carioca brilhava com uma intensidade que parecia querer desmascarar todas as sombras. Eu não fui para minha casa nas Laranjeiras. Fui direto para o condomínio de luxo onde Van Clay e Raíssa viviam a fantasia de serem a elite do Rio. Parei em frente ao bloco. O Dr. Arnaldo já estava lá, acompanhado por um homem de meia-idade carregando uma maleta de ferramentas, o chaveiro. Ondina, tem certeza disso? Perguntou Arnaldo, ajustando os óculos. O oficial de justiça já notificou o condomínio. O contrato de locação está rescindido por falta de pagamento do garantidor, que é você. Mas a cena não vai ser bonita. Beleza é algo que eles perderam faz tempo, Arnaldo, respondi. Pode começar. A justiça finalmente foi servida, e o castelo de cartas de Van Clay e Raíssa acabou de desmoronar. Se você quer ver o que aconteceu com a nora gananciosa quando ela percebeu que perdeu o teto, certifique-se de que está inscrito na Afonso Story e com o sininho ativado para o desfecho final. O som da furadeira contra o tambor da fechadura ecoou pelo corredor silencioso e acarpetado. Em menos de 5 minutos, a porta se abriu. O apartamento era um monumento à futilidade. Móveis de design que eu paguei, quadros de artistas e pados que foram comprados com o dinheiro que deveria ter ido para a Previdência, e um cheiro de velas aromáticas caras que tentava esconder o vazio daquelas paredes. Arnaldo, por favor, comece o inventário, eu disse, caminhando pela sala. Tudo o que foi comprado com recursos da holding deve ser listado para leilão judicial.
O que for pessoal deles, coloque naquelas caixas de papelão que trouxemos. Eu entrei no closet de Raíssa. Era maior do que o meu quarto nas Laranjeiras. Centenas de sapatos, bolsas de grife que custavam o preço de uma cirurgia popular, vestidos que nunca foram usados. Eu sentia uma náusea profunda ao ver o rastro do meu trabalho transformado em fetiche de consumo. Foi então que ouvi o barulho do elevador. A porta do apartamento se escancarou. Van Clay e Raíssa entraram como um furacão de fúria. Eles ainda usavam as roupas do jantar da noite anterior, agora amassadas e com cheiro de derrota. Raíssa estava com o rímel borrado, e Van Clay parecia ter envelhecido 10 anos em uma única noite. "O que é isso?" gritou Raíssa, avançando para cima de mim. O chaveiro deu um passo à frente para me proteger, mas eu fiz um sinal para ele se afastar. "Você enlouqueceu? Quem você pensa que é para entrar na minha casa?" "Sua casa, Raíssa." Apontei para o oficial de justiça que acabará de entrar. "Esta casa é um ativo da holding Ondina Empreendimentos. O contrato de usufruto foi cancelado por quebra de cláusula moral e falta de aporte financeiro. Você tem 2 horas para pegar o que é seu por direito, o que inclui suas roupas e seus cosméticos, e sair." Van Clay caiu de joelhos no sofá de couro branco. "Mãe, para com isso. Onde a gente vai morar? Meus amigos, minha rede de contatos. Se eles souberem que fui despejado pela própria mãe, minha carreira acaba." "Que carreira, Van Clay?" perguntei, aproximando-me dele. "A de simulacro de executivo? A de filho que tenta interditar a mãe para herdar um apartamento antes da hora? Sua carreira de parasita acabou ontem, no 41º andar do edifício Itália. Hoje, você começa sua carreira de homem comum. Aquela que você deveria ter começado há 10 anos. Raíssa tentou pegar o telefone para ligar para alguém, mas Arnaldo interveio calmamente. "Senhora Raíssa, todos os cartões vinculados à conta da família foram bloqueados. O carro que está na garagem também será recolhido hoje, pois o leasing está em nome da empresa da senhora Ondina. Eu sugeriria que a senhora usasse essas 2 horas para organizar suas malas, e não para fazer ligações que ninguém vai atender." O grito que Raíssa deu foi algo que eu nunca esquecerei. Um som de puro desespero de quem percebe que o palco desabou e a luz do refletor se apagou. Ela começou a tirar as bolsas de grife dentro de sacos de lixo pretos, chorando de uma forma histérica, enquanto Van Clay permanecia imóvel, olhando para o nada. Eu me aproximei do meu filho e coloquei a mão em seu rosto. Ele recuou, como se meu toque o queimasse. "Eu te dei tudo, Van Clay", sussurrei. "E esse foi o meu maior erro. Eu te dei o peixe, a rede e o barco, e você usou o barco para tentar me afogar. Agora, você vai ter que aprender a nadar." Saí do quarto e fui para a varanda. Olhei para o mar da Barra. Era lindo, mas era uma beleza fria, sustentada por mentiras. Eu me senti estranhamente grata por aquele momento. Se eles tivessem tido um pouco mais de paciência, se tivessem esperado eu morrer, talvez eu nunca soubesse quem eles eram de verdade. O universo me deu o presente da desilusão antes que fosse tarde demais. 2 horas depois, o chaveiro trocou o segredo da porta. Van Clay e Raíssa estavam no corredor, cercados por sacos de lixo e malas mal fechadas. Os vizinhos espiavam pelas frestas das portas, os mesmos vizinhos diante de quem eles ostentavam uma vida de comercial de margarina. Raíssa olhou para mim uma última vez, o rosto transformado pelo rancor. "Você vai morrer sozinha, Ondina. Sem ninguém para te dar um copo de água." "Se o preço de ter alguém para me dar água é o risco de ser envenenada por pessoas como você, Raíssa, eu prefiro morrer de sede", respondi calmamente. Fechei a porta. O silêncio do apartamento vazio era maravilhoso. Arnaldo se aproximou e me entregou as novas chaves. "E agora, Ondina? O que você vai fazer?" "Agora, Arnaldo, eu vou para as Laranjeiras. Vou regar meu alecrim, vou polir meus pratos de Coimbra e vou planejar o resto da minha vida. Porque, pela primeira vez em 30 anos, eu não sou a mãe do Van Clay. Eu sou apenas a Ondina. E isso é mais do que suficiente." Caminhei até o elevador, deixando para trás os sacos de lixo e o filho que eu não reconhecia mais. Eu tinha uma longa viagem pela frente, mas o peso nas minhas costas tinha desaparecido. A contabilidade estava encerrada. O saldo era de paz.
O silêncio do meu apartamento nas Laranjeiras nunca pareceu tão melódico. Nos dias que se seguiram ao despejo na Barra, o telefone tocou exaustivamente, mas eu mudei o número. Deixei que os advogados falassem a língua dos processos, enquanto eu voltava a falar a língua da alma. Van Clay tentou me procurar uma última vez, esperando na calçada do meu prédio. Vi-o pela janela. Ele não usava mais os ternos italianos. Vestia uma camisa polo desbotada e carregava uma expressão de quem finalmente entendeu que o oxigênio do privilégio havia acabado. Não desci. Não por ódio, mas por respeito à mulher que eu me tornei no 41º andar daquele prédio em São Paulo. O perdão é um processo interno, mas a convivência é uma escolha, e eu escolhi a mim mesma. Van Clay e Raíssa não duraram 3 meses após a queda. Sem o fluxo de caixa da minha holding, a beleza afiada dela se voltou contra ele. Descobri, através de Arnaldo, que ela pediu o divórcio assim que percebeu que as contas do hotel em São Paulo e as dívidas que o pai dela contraiu para manter as aparências seriam cobradas. Ela partiu para Miami com um empresário que conheceu em uma dessas festas de fachada, deixando Van Clay com as malas de sacos de lixo e uma pilha de processos por fraude administrativa. Hoje, meu filho trabalha como vendedor de seguros em uma agência no subúrbio. Ele mora em um quarto e sala simples e usa o transporte público. Às vezes, recebo relatórios de que ele chora ao falar de mim para os colegas, mas não sei se é arrependimento ou saudade do meu limite de crédito. Espero, sinceramente, que seja a primeira opção. Só o trabalho e a escassez podem ensinar a um homem o valor do pão que ele nunca sovou. Quanto a mim, vendi o apartamento vasto das Laranjeiras. Era grande demais para uma mulher que descobriu que o luxo cabe em uma mala pequena. Com o dinheiro, além de criar a Fundação de Apoio a Mulheres Vítimas de Abuso Financeiro, que hoje leva o nome da minha avó, comprei uma casa pequena e branca em Búzios, de frente para a Praia dos Ossos. Aqui, o cheiro não é mais apenas de alecrim e azeite, mas de salitre e liberdade. Passo minhas manhãs lendo e minhas tardes caminhando na areia, sentindo o sol queimar o que restou de mágoa. A esmeralda. Eu a doei para um museu. Pedras preciosas não devem carregar o peso de traições familiares. Elas pertencem à história, não ao meu pescoço. Aprendi que ser tradicional, como Raíssa dizia, é ter raízes tão profundas que nenhum furacão de ingratidão consegue arrancar. Minha vida não é mais um balanço patrimonial de perdas e danos. Hoje, minha única contabilidade é a da paz. Olho para o horizonte e percebo que a liberdade tem um gosto muito melhor do que aquela lagosta cara de São Paulo. Ela tem gosto de mar, de verdade e de um futuro que eu mesma escrevi. A conta finalmente fechou. E o saldo é infinito. Obrigado por acompanhar mais essa jornada de justiça no canal Afonso Story. Se essa história te inspirou a valorizar quem realmente te ama, deixe seu comentário abaixo. E se você chegou até o final deste vídeo, escreva a palavra liberdade nos comentários para eu saber que você faz parte da nossa comunidade de força. Até a próxima história.